Estamos aqui com Justiça em Debate, hoje recebendo a doutora Carolina Cardoso para responder as perguntas dos nossos ouvintes, principalmente em direito de família. Doutora Carolina, como funciona a guarda compartilhada? Bom, doutor, a guarda compartilhada é a regra no Brasil. Ela deve ser aplicada sempre que possível para manter o equilíbrio, né, e o convívio da criança com ambos os pais. E a residência da criança pode ser fixada em um dos ambos. Na guarda compartilhada, que hoje é regra, as decisões são tomadas por dois dos pais. Isso, justamente, dois dos pais. O bem maior é a criança. Quando a guarda é compartilhada, ainda existe a pensão? Ainda existe pensão. Ainda mais tem que ver a questão da possibilidade, necessidade, né, em relação à situação financeira dos pais. Falando sobre pensão alimentícia, quem que tem direito? Bom, além dos filhos menores de 18, aqueles que estiverem estudando até os 24 anos de idade, o cônjuge ou companheiro, depois que tem um divórcio, se comprovar a dependência financeira, aí é uma questão também polêmica, e também os pais idosos, né, doutor, que tem muita relação dos filhos receber pensão, mas os pais também têm o direito em situações de precariedade. Os pais que necessitarem, os filhos que tiverem condição, também têm que pagar os alimentos. Também tem que pagar os alimentos. Sob pena de abandono material, não é isso? Justamente. E que diferencia também do abandono afetivo, né? Que muitos pais acham que dando ali, pagando a pensão, resolve o problema e às vezes não. Vieram muitas perguntas, doutora. Posso pedir pensão retroativa? Doutor, a partir da ação judicial ou se caso tiver um acordo, né? Antes homologado na justiça. Então, só vale desde de quando entrar, se não tiver acordo. Se não tiver acordo. E o que acontece se o pai e a mãe, que geralmente a gente coloca para o pai pagar, se ele não pagar a pensão? Prisão, doutor. Prisão aí de até 3 meses. Existe um dito popular que precisa atrasar a mãe tem que esperar 3 parcelas em atraso para poder executar, é verdade? Fake news. A partir do atraso do primeiro mês de pensão, já pode pedir a rito da prisão. E lembrando que o genitor que não paga a pensão pode ficar preso até 90 dias e as outras vão vencendo enquanto ele estiver preso. Justamente. Tem gente que acha que não, né? Que paralisa. E não. E também tem a questão de as pensões que estão em atraso. Depois dos 3 meses, aí já é o rito da expropriação, né, doutor? Que é a questão dos bens, que entra na questão da penhora e até a suspensão de CNH. Eu vi hoje uma notícia, inclusive, que foi bloqueado a conta do Instagram de uma loja por descumprimento. Então, essas medidas atípicas, o judiciário está tomando posição. Tá, inclusive suspensão de passaporte também. Porque aí o pai lá, todo bonitão, viajando para cima e para baixo, mas não paga a pensão. Sim, não, e é uma maneira coercitiva de manter a lei, né? Doutora, posso me divorciar sem o consentimento do meu cônjuge? Sim, e tem tempo, né, doutor? Desde 2010, o divórcio pode ser pedido unilateralmente por um dos cônjuges. Como é que fica a divisão dos bens no divórcio, doutora? Aí depende do bem, no caso, escolhido, né? O regime de bens. Se for comunhão parcial, é a partir do casório. Tem a comunhão universal, que todos os bens entram na partilha. E tem a separação também total de bens. Hoje, usualmente no Brasil, é comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens, inclusive, doutor, a união estável, o que prevalece é como se fosse o regime comunhão parcial de bens. E esse regime de comunhão parcial de bens também é utilizado na união estável. União estável. Quando o pessoal faz o divórcio, doutora, tem uma grande dúvida. Continuar ou não, a possibilidade de continuar ou não com o sobrenome do ex. Qual que é o posicionamento? Doutor, geralmente as pessoas tiram, né? Mas se for demonstrado necessidade, inclusive na questão profissional, ela pode manter com o nome. Então depende muito do pedido judicial que fizer. Agora, doutor, eu quero fazer umas perguntas para você sobre inventário. Certo. E o que é inventário e quando ele pode ser feito? Inventário é o processo de partilha dos bens do falecido. E tem um prazo de até 60 dias para poder dar entrada. Pode ser judicial ou extrajudicial, para que não haja multa. Certo, doutor. E nesse campo, quais são os tipos de inventário? O inventário judicial, quando não envolve menores, não envolve discussão do patrimônio. Estando tudo de acordo, faz pela via extrajudicial, que é muito mais rápido, geralmente em torno de 30 dias. Se for para a via judicial, caso tenha um filho menor, que hoje até isso o cartório já está podendo fazer. Sim. Mas geralmente, quando envolve confusão, quando envolve litígio, aí vai para as vias judiciais.
que aí o único prazo é para dar entrada no processo, não sabe nem quando vai terminar. Aí demora mais, né? Muito mais. Doutor, já que estamos falando de inventário, quais são os herdeiros necessários? Os necessários são os filhos, os netos e depois vem os descendentes, né? E tem os ascendentes, são pais, avós e o cônjuge, dependendo do regime de comunhão, podendo ser meieiro ou herdeiro. Entendi. Doutor, outra questão bem polêmica. Eu posso testar 100% dos meus bens? Não, nossa legislação permite que você teste até 50% do seu patrimônio, podendo doar deixar para qualquer pessoa. Não precisa ser parente, mas só 50% do seu patrimônio. Certo. E desse patrimônio, dessa herança deixada, existe algum imposto disso? Existe. No nosso ordenamento jurídico, existe o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação, que pode variar de acordo com cada estado de 2% a 8%. Certo, doutor. E se o falecido deixar dívidas, quem que paga essa dívida? O espólio do falecido, o patrimônio do falecido. Se deixou patrimônio, se alguém vai herdar, o próprio patrimônio paga as dívidas. Se não existir patrimônio, o inventário é negativo e se tiver só dívida, não tem como fazer a quitação. Doutora, novamente, queria te perguntar agora sobre direito previdenciário. Quem que tem direito à aposentadoria? Doutor, conforme a reforma da Previdência, que foi em 2019, tem a aposentadoria por idade, onde os homens têm que ter 20 anos de contribuição e 65 anos de idade, e a mulher 15 anos de contribuição e 62 de idade. Um dos benefícios mais utilizados atualmente que é o auxílio-doença, doutora. Quem tem direito? O trabalhador incapacitado a partir do homem que tem mais de 15 dias consecutivos. Porque antes disso, doutor, é a empresa que paga. Muita gente me pergunta o seguinte: eu trabalho, não tenho uma carteira registrada, tenho direito ao auxílio? Se você pagar como autônomo ou MEI, aí vai ter direito. Certo. Quem tem direito à pensão por morte? Doutor, o cônjuge ou companheiro, né, se comprovado, os filhos menores de 21 anos de idade ou inválidos e os pais também, se for dependente do falecido. Certo. Uma das perguntas que mais foram recorrentes, doutor, é acerca do benefício de assistência continuada, que o pessoal chama de LOAS. Quem tem direito ao LOAS? São os idosos acima de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência, e também tem a questão daquelas pessoas que não cumprem o requisito da idade, mas tem a renda familiar 1/4 por cada cabeça ali na casa. Hoje tem muitas doenças que estão sendo diagnosticadas, como o autismo, hiperatividade, o TDAH. Todas essas têm direito, Todas essas têm direito ao PPC. desde que cumpra os requisitos. Sim, que são muitos, né, doutor? Inclusive essa questão da renda, que é 1/4. 1/4 do salário mínimo por pessoa residente na casa. Aí entra pai, filho, sobrinho, quem estiver morando. Quem estiver morando na casa. Se estiver morando em casas separadas, não entra. Mas a partir do momento que tiver os integrantes da casa, na verdade. Às vezes até um parente longe, né? Mas estiver morando junto, entra também na renda. E para ter direito ao BPC também, o ideal é que a pessoa tenha o cadastro único, né? Justamente, o CAD único. Doutora, BPC tem direito a 13º? Não. O BPC, doutor, ele não é uma aposentadoria, né? Ele é um benefício. Então, ele não entra nesse salário nessa questão aí do BPC. Agora, doutor, eu quero te fazer algumas perguntas em relação ao direito trabalhista, né? Sei que o senhor é pós-graduado, atua muito na área. Meu patrão não assinou minha carteira. O que eu posso fazer? Pode entrar com a reclamação trabalhista, indicar testemunhas, comprovar via foto, vídeo, mensagens no WhatsApp, que você presta o serviço, que você é subordinado, que recebe um salário. Hoje em dia todo mundo está fazendo pagamento via Pix. Às vezes o comprovante lá do Pix que ele recebe todos os meses, ele já comprova o vínculo empregatício. Mas o vínculo só será declarado na justiça. Doutor, e quando eu entro na justiça eu peço reconhecimento. Eu tenho direito a todas as verbas? Como é que funciona? Todas as verbas, desde o período que for comprovado. Você ficou lá 2 anos sem assinar a carteira e entrar na justiça, vai ser pago todos os seus direitos como se tivesse com a carteira assinada. Férias, 13º, saldo de salário, recolhimento do FGTS, pagamento do INSS.
Seus direitos são resguardados. Muito bom, porque o pessoal tem uma dúvida bastante grande, né? Acha que porque o período que ficou sem a carteira não vai receber, senão, né? Mas se entrar na justiça, então, consegue reconhecer. Consegue o reconhecimento do vínculo. Ótimo. E quantas horas eu posso trabalhar por dia e por semana? Enquanto não houver uma mudança que está no Congresso, 44 horas semanais com 8 horas diárias. Sendo que o que passar disso já tem que ser pago como hora extra com acréscimo de no mínimo 50%. Entendi. E quando que eu posso tirar minhas férias? Na questão das férias, doutora, a gente tem 2 períodos, que um é o período aquisitivo, que você trabalha 12 meses, tem um período aquisitivo para poder adquirir as férias, e tem um período de gozo, que o seu empregador tem mais 11 meses para poder te dar as férias. Então não significa que eu tenho 12 meses de trabalho que a empresa é obrigada a me dar férias, Não. né, seguidamente. Não. A empresa vai fornecer o melhor período para você tirar férias de acordo com a necessidade dela. Inclusive, hoje as férias podem ser parceladas em até 3 períodos, sendo que um é obrigatório, no mínimo 14 dias. Muito interessante essa questão. E a questão da justa causa, doutor. Se eu fui demitido sem justa causa, quais são os meus direitos? Sem justa causa, de acordo com o artigo 477 da CLT, você vai ter direito ao saldo de salário, 13º salário proporcional, 13º se tiver vencido, férias vencidas, férias proporcionais, saque do FGTS, inclusive com a multa de 40%. E se habilitar no programa do governo, pode ter direito ao seguro-desemprego e também tem direito ao aviso prévio, dependendo da quantidade, podendo chegar até 33 dias. Certo. Doutor, o senhor falou em saldo de salário. O que seria esse saldo de salário? Vamos supor que o trabalhador laborou até o dia 15 do mês. Aí foi mandado embora. Nesses 15 dias que ele trabalhou, ele vai receber proporcionalmente aos dias trabalhados. Trabalhados. Já que a gente falou dos direitos, doutor, a empresa ela pode me obrigar a tirar férias coletiva? Pode, desde que te avise com no mínimo 30 dias de antecedência, para você poder também se preparar. Não é chegar hoje e falar, você está de férias amanhã. Entendi. Então é como se fosse ali um aviso prévio mesmo, né? Um aviso prévio, mas para retirada das férias. Entendi. Doutor, um assunto assim, né, bastante falado é a insalubridade e preclusidade dentro do direito trabalhista, né? Então, quem tem direito a esses direitos? Insalubridade é quem tem exposição a algum agente prejudicial à sua saúde. Ruído, calor, produtos químicos, poeira, dependendo do local. E esse adicional, ele vai de 10%, 20% e 40% do salário mínimo, de acordo com o grau de exposição. Então esse é do salário mínimo. Do salário mínimo. Já a periculosidade é quando coloca risco de vida, quando a pessoa pode morrer no seu trabalho. Aí, nesse risco de vida, por exemplo, explosivo, eletricidade, aí tem um adicional de 30% sobre o salário base dele. Aí seria a remuneração, doutor? Seria a remuneração, sobre a remuneração. Entendi. E a empresa ela pode obrigar o funcionário a pedir demissão? Não. Se a empresa estiver tentando obrigar o funcionário a pedir demissão e ele conseguir comprovar, inclusive pode caracterizar o assédio moral. A empresa não pode obrigar a funcionária a pedir demissão. Se ela está descontente, é ela que demite o funcionário. Por enquanto é isso então, doutor? Por enquanto é isso. Voltamos no próximo bloco com mais perguntas e respostas dos nossos ouvintes. Se tem uma coisa que passa de geração para geração, é a paixão pelo futebol. E ele nos ensina que para vencer é preciso amor no peito, união dentro do campo e fora dele também. Toda partida vale a pena quando quem ganha é o respeito. Que todas as torcidas tenham consciência que a violência não faz parte do jogo. Arroz e Feijão Cristal, incentivadores da paz e patrocinadores oficiais do Goianão 2025. Voltamos com Justiça em Debate, hoje com a doutora Carolina Cardoso, respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Sim. Doutor, eu tenho uma pergunta para fazer ao senhor acerca do assédio moral no trabalho. O que seria o assédio moral? O assédio moral caracteriza quando você é obrigado a exercer alguma função, fazer algum tipo de tarefa que você não está apto. Por exemplo, a mulher tem uma limitação de pegar peso, aí o empregador dele vai lá e fica obrigando ela a fazer, fica obrigando a fazer a hora extra além da limitação, fica tentando humilhar o trabalhador dentro do seu local de trabalho. Isso são algumas das opções que caracterizam o assédio moral.
Certo, doutor. E outra pergunta que recebemos aqui foi: sofreu esse assédio moral no trabalho, o que eu posso fazer? Pode entrar com ação na Justiça do Trabalho, reivindicando uma indenização pelo dano moral sofrido, desde que devidamente comprovado. Certo. E eu posso comprovar de que maneira isso, doutor? Mensagens, testemunhas. Hoje em dia, a maioria dos assédios ocorre, inclusive, com mandando o envio de mensagens de WhatsApp. Então, hoje é muito fácil. E a maior das provas na Justiça do Trabalho, né? A prova testemunhal. Sim. Na Justiça do Trabalho é bem forte isso, né, doutor? É bem forte porque a testemunha vai falar a realidade do local de trabalho, o que realmente acontecia. Não vai ser a versão só do trabalhador e nem só da empresa. Entendi. E falando de empresa, doutor, qual que é o prazo para o pagamento do salário? O prazo é até o 5º dia útil, o que muita gente confunde com o dia 5. E não necessariamente ao dia 5. Aí você vai tirar o sábado e o domingo, conta um 5º dia de trabalho realmente, que vai ser obrigado a fazer o pagamento. Doutor, e o atraso, reiteradamente, do salário, a empresa pode ter algum dano em relação a isso? Pode ter um dano, pode gerar um dano moral, porque às vezes o próprio trabalhador atrasa o pagamento de suas contas devido a isso. Pode obrigar a empresa a pagar com juros, correção monetária e, inclusive, essa reiteração de pagamento atrasado pode dar indício a uma rescisão indireta de trabalho. Entendi, doutor. E se por um acaso, se der essa rescisão indireta, como é que funciona ela e o que eu recebo? A rescisão indireta seria uma espécie de justa causa que o trabalhador dá na empresa. Então, ele vai receber todos os seus direitos, seria como se ele estivesse sendo mandado embora sem justa causa. Entendi. E voltando lá para a questão da estabilidade da empresa, a empresa pode demitir estando a pessoa grávida? Não pode demitir a pessoa estando em estado gestacional, salvo se for por justa causa. Porque tem trabalhador também que acha que porque está grávido não pode ser demitido de maneira alguma. Aí toca o terror na empresa. Isso não pode. Bem interessante essa questão, porque muita gente acha que pode fazer o que quiser, mas por estar grávida não vai ser demitida porque tem estabilidade, né? Sem justa causa não pode ser demitido. Mas chega, às vezes, a situação que a própria empresa demite sabendo que não vai ter... que vai ter que pagar a indenização substitutiva do período de estabilidade, mas prefere pagar para não ter o trabalhador lá. Entendi. E ela vai ter ali estabilidade durante os 9 meses de gestação. E depois que tem um parto, doutor? Mais 5 meses de estabilidade, que é o período de convivência com a criança, depois de voltar a se readaptar ao trabalho. Entendi. Então não é só o período da gestação. Após também tem esse período de 5 meses. Mais 5 meses de garantia de estabilidade. Entendi. Tá muito famoso o home office, né, doutor? Depois do Covid, muita gente começou a trabalhar em home office. E quem trabalha nesse home office tem os mesmos direitos? Tem todos os mesmos direitos como se estivesse trabalhando dentro da própria empresa. Hoje isso veio apenas facilitar, principalmente depois da pandemia, a manutenção das vagas de emprego. Entendi. E o empregador ele pode monitorar o funcionário? Pode monitorar mesmo ele estando dentro de casa, porque ele tem um contrato de trabalho, que ele presta serviço em determinado horário. A empresa tem todo o direito de não só vigiar a questão dos horários, como se realmente está existindo trabalho. Sim, até porque também ela fica em desvantagem, né, doutor? Se caso ela não tem esse controle. Apesar que a pessoa vai ter uma privacidade, né, muito maior dentro da própria casa, mas é interessante essa questão da empresa. O trabalhador tem que ter em mente que ele vai continuar trabalhando, não é ficar em casa sem fazer nada e ficar ofendido se o empregador lhe questionar o que está sendo feito ou lhe cobrar metas. Entendi. Doutor, tem a questão do direito do consumidor, que hoje em dia as pessoas fazem muita compra pela internet, né? Certo, fazem. E se por acaso esse produto da internet vir com defeito, como que eu posso fazer para devolver, para desistir? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, doutora, qualquer produto, comprando ele numa loja física ou na internet, ele tem a garantia de 30 dias, se for um produto durável. Se for um produto não durável. Se for produto durável, até 90 dias. Entendi. Outra questão, doutor, e se eu desistir dessa compra? Se for feita em loja física, não tem direito de arrependimento. Se a compra for feita pela internet,
independente do motivo, efetuou a compra, não gostou do produto, dentro de 7 dias quiser desfazer a compra, é direito do consumidor. Entendi. Aí eu posso ter o direito a reembolso total? Reembolso total, basta devolver a mercadoria. Porque às vezes a gente quer trocar de mercadoria, chega na loja, ela quer que você troca por outro produto, né? Que fica ali dentro da loja, não quer que devolva o dinheiro. Então eu tenho direito a pegar o dinheiro de volta. Se a compra for feita pela internet em 7 dias, independente de motivo, tem direito à devolução do dinheiro. Se a compra for feita em loja, aí vai da disponibilidade de produto. O que fazer se a empresa não entregar o produto dentro do prazo? Notifica a empresa formalmente. Isso geralmente ocorre com compras online. Manda um e-mail notificando que até hoje não entregou, ou pede um código de rastreio também. E se não for restituído o valor ou não for lhe entregue o produto, pode exigir seus direitos na internet. Maravilha, doutor. Saindo um pouco dessa questão de compra via internet, tem uma questão assim dos consórcios, doutor. Quando a pessoa desiste, ela consegue recuperar esse dinheiro? Consegue recuperar. Como que funciona? Ela pode fazer um pedido administrativo no banco, ou que geralmente administra os consórcios. Geralmente eles vão dar uma resposta evasiva, falar que tem que esperar o término do grupo, que pode demorar 180, 200 meses. Só que o correto é devolver, no máximo em 30 dias, devolver parte do dinheiro pago, descontando as taxas de administração e alguma eventual multa. Em média, geralmente, recebe em torno de 80% a 85% do que foi pago, devidamente corrigido. Corrigido então ainda, doutor? Corrigido. Imagina a situação, você paga um consórcio lá durante 5 anos, aí o consórcio quer que você espere mais 5, 6 anos para poder receber. Isso não é viável. Até porque a sua cota que você desistiu, ele passou para outra, ele continua recebendo. Sem contar que tem bastante cláusulas abusivas, né? Bastante. Geralmente, o que é descontado? É a taxa de administração, que não pode ser muito elevada, e alguma despesa administrativa do consórcio. Mas, em média, entre 80% e 85% do seu dinheiro corrigido vai ser restituído. Maravilha, então. Bom saber que eu não vou perder esse dinheiro. Doutora, aproveitando que a gente está no meio das mulheres, no mês das mulheres, o que você acha da importância da participação feminina em todas as classes e profissões? Doutor, acho bastante importante, né? Ainda mais, assim, a mulher sofreu bastante preconceito, antes ela nem podia estudar. Então, ocupar o nosso lugar de trabalho é de extrema importância. Sem contar que, às vezes, a gente é muito subestimada por a gente ser mulher e, no meu caso, por eu ser advogada e nova, né? As pessoas chegam em mim e me perguntam se eu estou estudando, se eu terminei a faculdade, em qual período que eu estou. Quando eu falo, não, eu já terminei a faculdade, já tenho pós-graduação, já tem 3 anos que eu advogo, aí as pessoas dão uma assustada, né? Então, além de ser mulher e a questão também da idade, a gente sofre bastante preconceito. No caso, qual é o seu posicionamento acerca da importância de terem mais mulheres advogadas, médicas, juízas, desembargadoras? Ocupando assim o nosso espaço, o nosso lugar de serviço, não tem aquele ditado que a mulher é onde ela quiser, né, doutor? Porque antigamente a mulher ficava só em casa, cuidando dos filhos, né? Nada contra isso, tá tudo bem, mas a pessoa, acho que a mulher pode escolher se ela quer, se ele ficar em casa, cuidando dos filhos enquanto o marido sai para trabalhar, ou se também ela quer ocupar o lugar, né? E a gente vê ótimas juízas, desembargadoras, hoje ocupando, assim, lugar excelente. A Carmen Lúcia mesmo, né? É um exemplo disso. É excelente desembargadora. Então, inclusive, a gente que é mulher e negra ainda, morena, então a gente ainda tem outra questão ainda, que é a questão do racismo. É importante também destacar, doutora, que nos primórdios o homem era o provedor da casa e a mulher cuidava da casa e das crianças. Sim. Enquanto o marido saía para trabalhar. Na sociedade moderna isso não existe. O homem trabalha, a mulher trabalha também. Não, e às vezes o homem até pode ficar em casa cuidando das crianças, né, doutor? Enquanto a mulher sai. Então, acho que quebrou bastante esse paradigma. Qual a mensagem que a doutora deixa para quem está querendo ingressar no curso de Direito e às vezes, não, eu sou muito nova, ninguém vai me respeitar, ou não é um curso para mim, mulher advogada, fica meio que desmerecendo a profissão. Qual o conselho que você dá para essa pessoa? Para a primeira coisa, colocar Deus na frente de tudo, não desistir dos seus sonhos,
estudar, porque só depende da gente, e não ficar ouvindo bastante as pessoas, porque a gente escuta cada coisa, se a gente for absorver isso, a gente não faz nada, a gente fica estagnada. Então, é isso, doutor. Eu, inclusive, fui vice-presidente da CAGE na gestão passada, então eu colhi bastante os advogados novos, que têm bastante preconceito, né? Lembrando que tempo de advocacia não define o profissional, e muitas pessoas acham que porque o advogado é jovem, ele não vai saber estudar aquele caso, ganhar a causa, né? Então, eu acho que a gente tem sim que nos posicionar em relação a isso. Essa questão da idade também de advogado, ou da idade de registro na ordem, isso independe. Tem gente que acaba de formar, mas é muito estudioso. Às vezes tem um advogado de 30 anos que já parou, ele quer fazer só um tipo de ação e não se preocupa em atualizar. Sim, então assim, doutor, esse julgamento tem que parar. A doutora Tatiana da Mata, né, em Goiânia, na época ela fez uma campanha, foi em escolas, falar sobre isso, para as pessoas também até conscientizar, né? Porque, igual o doutor falou, tem aquele advogado antigo e tal, renomeado, mas a lei muda constantemente. Então, não é porque ele é um advogado antigo que ele vai ali saber entrar aquele caso melhor. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Então, doutora, para finalizar, deixa uma mensagem para as mulheres estarem no lugar que elas querem. Porque lugar de mulher é onde? É na cozinha? Não, é onde ela quiser. Inclusive dentro do escritório de advocacia, inclusive dentro do tribunal, inclusive nos fóruns, qualquer lugar que ela quiser. Inclusive sendo médica, sendo veterinária, Sim. sendo motorista. Sim, sendo mãe de família também, né? Pai e mãe, que a gente vê aí muitas mulheres sendo também. Então é isso, doutor. Recebemos hoje a doutora Carolina Cardoso no Justiça em Debate. Voltamos um outro dia com outro programa, com novos advogados, com novas pessoas do ramo do direito. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço pela oportunidade. E eu conto com você no nosso próximo programa. Os telespectadores, mandem as suas dúvidas, igual a gente fez hoje, a gente vai tentar responder o máximo possível.